Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Pedro fala, ergue-te, porque os homens de Deus não aceitam isso. Veja Atos 14. Dá uma olhadinha em Atos 14. Olha o que acontece em Atos 14. Veja aí o que é dito sobre Paulo e Barnabé. Olha o que aconteceu com eles. Veja aí, versículo 8. Olha o que fala. Em Listra, Atos 14, 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Olha só, eles queriam adorar Paulo e Barnabé, fazer sacrifícios de animais a eles. Já pensou se eles fazem isso com esses falsos mestres de hoje? Será que eles iriam aceitar ou não? Uau! Eu não quero boi, mas eu quero, sei lá, um carrinho, né? Alguma coisa assim. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. E ele prossegue falando, e com dificuldade eles conseguiram evitar que sacrificassem a eles. Então veja a diferença dos homens de Deus. Os homens de Deus aceitam a adoração? Não, eles não aceitam. E os anjos? Veja Apocalipse 19. Os anjos aceitam a adoração? Os anjos talvez sim, né? Porque anjo é tão purinho. Vamos ver. Apocalipse 19, 9 e 10. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então, os anjos não aceitam. Veja o capítulo 22. 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, os servos de Deus não aceitam adoração, e os anjos também não aceitam adoração. Adoração só a Deus. Veja o que acontece em Atos 12. Atos 12. Olha quem aceita adoração aí. Atos 12, versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Ele aceitou? Herodes aceitou essa adoração? Vocês acham? Olha, é Deus falando. Não é um homem falando, é Deus.
Herodes falando não é um homem falando. Herodes falando é um Deus falando. Veja o 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Morreu comido de bicho. Tem até uma música que fala, né? Vai ser comido de bicho. Não tem? Essa aqui. Tem base bíblica, ele está aqui. Está aqui. Vai ser comido de bicho. Então, o que nós aprendemos aqui, nesse pedacinho aqui do item 2 aqui, o anelo de Cornélio é impetuoso. Nós aprendemos, pode acontecer, né, de alguém, até João, né? Ali naquele ímpeto, aquela emoção toda, ele vai e tenta adorar o anjo, o próprio João, ali no calor daquela emoção. Cornélio faz a mesma coisa. Ele vê Pedro, sabe que é o homem que Deus mandou chamar, ele fica entusiasmado, empolgado, ele não pensa direito. Ele vai e se prostra ali diante dele. Mas o que é interessante notar é isso. Os homens de Deus, e é importante nós pastores aprendermos isso. Nós somos 5 pastores aqui na igreja, né? Os homens de Deus, eles não devem aceitar essas honras demasiadas. Isso não cabe, não é bom para os homens de Deus isso. Aceitar honras demasiadas, serem enaltecidos demais, isso não é bom. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.